Olá! Hoje nós vamos estudar sobre escravidão no Brasil. E quem vai dar essa aula para vocês hoje sou eu, Tássila Derek. Bora lá? Bem, antes da gente iniciar o nosso assunto sobre como se deu a escravidão no Brasil, como foi o seu desenvolvimento, etc., nós precisamos entender o conceito de escravidão e se ela vinha sendo usada em outras partes do mundo. A resposta é sim. Lá no Egito, os povos persas, lá nessas regiões, antes de serem colonizadas, a escravidão sempre foi usada. Foi usada em Roma, foi usada na Grécia. Ela sempre foi um aspecto muito presente nas sociedades antigas, lá do século XV, do século X, do século V, enfim. Ela sempre esteve presente nas sociedades. E ela se configurava sempre sobre um povo, sobre outro. Há sempre essa prática escravista na história. E aqui no Brasil, aqui nas Américas, não foi diferente. Mas o primeiro escravo do Brasil não foram os povos africanos, foram os povos indígenas, que viveram nessa terra e foram condicionados a trabalhar para os portugueses, para os ingleses, holandeses, todos os colonizadores que vieram para esta terra. Entretanto, a escravidão indígena não perdurou por tanto tempo quanto a africana, porque, eles viviam em partes do Brasil de floresta muito densa. Eles viviam dentro da Amazônia e era muito difícil capturar indígenas para levá-los aos grandes portos comerciais, como Rio de Janeiro, Salvador. Então, era um pouco complicado esse cativeiro de indígenas. E segundo, esses povos indígenas, eles estavam submetidos à questão religiosa. Estavam sempre sendo catequizados, tinham toda essa questão religiosa em que a igreja os apadrinhavam e os condicionava a citar religião e etc. Então, esses povos indígenas eram, entre aspas, protegidos pela igreja no que diz respeito à escravidão. Por outro lado, como nós vamos ver na nossa próxima aula, eles são explorados pela igreja. Mas agora, depois da gente entender por que os povos africanos foram necessários, a gente vai entender como se deu essa configuração de trazer esse povo. Esse mercado negreiro, esse mercado de tráfico de escravos, era muito lucrativo. E quem protagonizava esse comércio eram os povos europeus, os ingleses, espanhóis, franceses, holandeses, portugueses. Então, já havia um sistema escravista vigente no resto do mundo. Então, foi muito mais lucrativo para os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terras, aqui no Brasil, se beneficiarem dessa escravidão do que entrarem nas matas atrás dos povos indígenas. E essa configuração de capturar esses povos e trazer para cá, durante a viagem, durante todo esse processo de cativeiro que esse indivíduo africano sofria, era muito difícil, porque o uso da violência era muito presente. E durante essa viagem, que era feita através de navios muito grandes, e esses povos que vinham ficavam nos porões, ficavam em situações realmente subalternas. E essas pessoas que vinham para cá eram homens, crianças, mulheres grávidas, mulheres não grávidas, mães, idosos. Então, não havia bem um critério de quem sequestrar e trazer para as Américas. E quando essas pessoas chegavam aqui nas Américas, chegavam especificamente agora no Brasil, eles aportavam aqui nos portos do Rio de Janeiro, do Salvador, e eles passavam por uma pequena avaliação de como estavam a situação deles de saúde, como eles ficavam, e muitas vezes, na maioria das vezes, eles estavam muito doentes, muito debilitados, porque eles precisavam atravessar o Atlântico, precisavam atravessar o Oceano Atlântico. E essa travessia de barco, de navios, era muito precária. E muitos deles morriam durante essa viagem, eram jogados seus corpos no mar. Então, era uma situação muito violenta e muito debilitadora. E ao chegar no Brasil, e ao serem vendidos por esses donos de navios, por esses comerciantes, a vida na colônia era muito difícil.
Eles iam trabalhar nas plantações, nos engenhos de açúcar. Muitas mulheres eram exploradas sexualmente. A sua força de trabalho era extremamente explorada. Então, eles estavam submetidos a um sistema social em que eles eram a base de todo o sistema. E, ao longo dos anos, essa configuração social foi perdurando durante muitos e muitos tempos. Foram mais de 300 anos de escravidão aqui no Brasil. E você me pergunta, mas professora, esses povos não lutavam? Essas pessoas não queriam sair desse sistema escravista? E a resposta é sim. Entretanto, eles eram muito oprimidos pelos meios de força do governo, pelo Estado, pelos próprios patrões. Eles sofriam muitos castigos, sofriam muitas represálias se eles tentavam fugir. Entretanto, eles tinham organizações, eles tentavam se defender e resistir a esse sistema a todo custo. Como exemplo, nós temos os quilombos, liderado por Zumbi dos Palmares. E esses quilombos serviam como comunidades em que eles se abrigavam, fugiam de suas fazendas, fugiam das suas senzalas e iam para esses lugares se ajudarem e viviam em comunidade. Lá era um local seguro para eles. Eles podiam praticar as suas religiões, podiam praticar suas tradições, podiam falar a própria língua. Então, haviam sim sistemas de resistência contra esse sistema escravista vigente no Brasil. Entretanto, esse sistema abolicionista só foi ganhar força lá pelo século XVIII, que foi quando as ideias iluministas começaram a ser espalhadas por todo o mundo. E aí as primeiras sociedades lá na Inglaterra, na Europa, começaram a pensar que para uma sociedade justa, uma sociedade iluminada, uma sociedade liberal, a escravidão não funcionava. A escravidão não tinha ali um match para que acontecesse. Então, essas ideias abolicionistas e revolucionárias começaram a surgir na Inglaterra. Com isso, a Inglaterra aboliu a sua escravidão nas suas colônias, substituiu por trabalhadores assalariados, um aspecto muito importante durante a sua industrialização, porque o escravo, ele produz, mas não gasta. E no sistema industrializado, é preciso que haja as duas mãos. O empregado precisa trabalhar e produzir e precisa ser capaz de comprar aquilo que ele produz. Então, a escravidão também não combinava com esse sistema de consumo. E a Inglaterra, abolindo sua escravidão, ela fez com que ela assinou uma lei, a Lei Bill Aberdeen, que transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico de escravos em qualquer parte do mundo. Isso significava que os seus navios estavam autorizados a abordar navios negreiros de qualquer país, de qualquer nacionalidade, e tirar essas pessoas escravizadas dos seus navios e roubar, entre aspas, a carga, as pessoas escravizadas. Então, esse processo que antes era muito lucrativo de comprar escravos, de vender escravos, se tornou um processo muito perigoso e muito caro. No Brasil, o tráfico negreiro foi oficialmente abolido em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mais adiante, em 1871, a Lei do Ventre Livre, que era a lei que garantia a liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir da data de 1871, seriam livres. E em 1879, se iniciou a campanha abolicionista liderada por intelectuais políticos. Entre eles, nós temos José do Patrocínio, que foi um farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. Ele foi muito importante nesse processo de abolição. E juntamente com Luiz Gama, que foi um abolicionista, orador, jornalista, escritor brasileiro e um advogado, lutaram lado a lado para que a escravidão no Brasil fosse abolida. É muito interessante nós darmos destaques a esses nomes, porque muitas vezes, quando a gente estuda esse processo de abolição da escravatura, quando a gente começa a pensar como se deu, a gente vem logo na nossa mente, a imagem da princesa Isabel,
de que foi a grande responsável, a grande benfeitora, a grande fada sensata nesse processo de abolição da escravatura. Entretanto, antes dela assinar a Lei Áurea, lá em 1888, teve muita gente e muita mobilização social para que essa lei fosse assinada. Muita pressão interna e muita pressão externa, no que culminou na Lei Áurea, aprovada primeiramente pela Câmara Geral e depois por Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. E aí você pergunta, e agora, professora? Acabou a escravidão, o que vai acontecer? Os donos de escravos vão ser ressarcidos pela perda de sua mão de obra, os povos africanos que viraram escravos aqui no Brasil irão ter um tipo de assistência, eles irão ter algum tipo de apoio do governo? E a resposta para as duas perguntas é não. Primeiro, os donos de escravos não receberam apoio do governo, não tiveram nenhum tipo de indenização. Então, isso foi um dos aspectos mais importantes que levaram ao fim do Império no Brasil. E os povos africanos, os povos negros que vieram para essa terra trabalharem como escravos, continuaram em uma situação subalterna. Eles não tiveram nenhum tipo de assistência governamental e não houve uma reforma agrária que pudesse ajudar esses povos e não houve nenhum tipo de assistência social, intelectual e política para esses povos. E por isso é muito importante a gente analisar esse período da história, porque a maioria dos preconceitos e pensamentos brasileiros surgiu nessa época, como, por exemplo, os preconceitos às religiões de matrizes africanas, o preconceito racial. E por isso que é muito importante também normativas, ações sociais, projetos políticos que possam contornar, nem que seja um pouco, essa desigualdade social no Brasil que vem perdurando desde a época da escravidão. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam ter aprendido e, se ficou alguma dúvida, podem me mandar o e-mail, que a professorinha aqui vai responder com certeza. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!